E com isso, nós vamos agora avançar com o nosso conteúdo sobre o Renascimento e vamos abrir o nosso livro na página 84, né, que fala sobre este período. Então, nós temos aqui na página 84, dizendo assim: a arte característica desse período diz respeito ao momento de transição entre o período medieval e a do período moderno. Está carregada ainda de característica da arte bizantina, em que a temática religiosa é a inspiração do artista. Porém, possui elementos que servem de separação entre um período e outro. É o caso do uso do tríptico, conjunto de 3 pinturas unidas por molduras, formando uma única obra, e do afresco. Aqui no nosso link, no nosso livro, que tem essa característica, aparece o link especificando para a gente aqui o significado de afresco. Afresco é uma tentativa de pintura pictórica realizada nas paredes ou em tetos. Foi muito usada na época do Renascimento científico e cultural. Não é? Afresco. O nome do artista Giotto di Bondone está ligado a esse tipo de obra artística, ainda no Trecento. Destacam-se artistas como Petrarca, com a obra Odes à Laura, e Dante Alighieri, com a Divina Comédia na literatura. No Trecento, os artistas começavam a trabalhar em suas obras o naturalismo, que viria a caracterizar todo o período do Renascimento. Todo o período do Renascimento. Não é? Aparece um quadro tríptico muito difundido no período do Trecento. E o quadro abaixo nós temos um detalhe do afresco de Giotto, que embeleza a Capella degli Scrovegni, na Itália. Saindo da página 84, nós vamos migrar para a página 85. O que é que temos aqui? Ainda no Trecento, viu? Eu lembro, enfatizo, reafirmo que esse período Trecento é um período de transição. Alguns artistas absorvem com muita clareza o pensamento teocêntrico. Mesclam, aliás, absorvem não, desculpe. Mesclam, fazem essa mistura. Ele é um artista que ele quer ser moderno, mas ele não consegue fazer isso de forma brusca, de forma rápida. Ele ainda vai ter olhares, vai ter algum tipo de sentimento por esse pensamento teocêntrico. Tá bom assim? Então, nesse Trecento é uma fase de transição, não é uma mudança radical, não é uma mudança que vai ocorrer de uma hora para outra. Essa fase renascentista ainda não havia apresentado uma ruptura definitiva, não. Né? Essa ruptura vai acontecer aos poucos, definitiva com o pensamento da Igreja Católica. Na verdade, assumia um período de transição em que a característica do naturalismo predominava. A religião servia como um pano de fundo em que o homem racional se aproximava de Deus. Não é? Assim, o mundo, aspecto humano, não poderia ser negado em detrimento do divino, sendo possível a salvação através de ações virtuosas, a beleza da arte e do pensamento que viesse a embelezar as igrejas e as cidades com obras de arte. Não é? Então, voltando, a religião servia como pano de fundo em que o homem racional se aproximava de Deus, assim o mundo
aspecto humano não poderia ser negado em detrimento do divino, sendo possível a salvação através de ações virtuosas, o homem podendo ser salvo através das suas ações, não é? E aqui nós temos essas situações em que alguns elementos artísticos ainda vão ter características religiosas, teocêntricas, no período do 300. Um outro período é o chamado período 400, na mesma página 85. O 400 foi o período do Renascimento em que houve um maior amadurecimento do humanismo e antropocentrismo, características da arte renascentista. Isso se deu pelo aprofundamento da busca histórica de obras clássicas nas bibliotecas, realizada por humanistas como Leonardo Bruni, e pela retomada de territórios árabes na Península Ibérica por parte dos cristãos. O que é isso? Os árabes se expandiram por várias partes do mundo. Maomé conseguiu, adentrar várias partes do mundo. E nesse caso específico aqui, os árabes que dominaram a Península Ibérica, e você sabe muito bem que Península Ibérica está fazendo uma referência a quem? Querendo significar o quê? Querendo fazer uma referência a Portugal e a Espanha. Nesse conjunto de coisas foram encontradas obras como de arquitetura de Vitrúvio, discursos de Cícero, assim como as obras de Aristóteles, Plotino e Euclides. Aqui ao lado, o nosso link sempre apresenta uma identificação de um termo, e aqui aparece o intelectual sobre Leonardo da Vinci, Leonardo Bruni. O intelectual Leonardo Bruni foi um homem de grande importância do Renascimento, sendo também considerado o criador do método renascentista de tradução e um dos primeiros historiadores modernos. Ao lado nós temos uma imagem que descreve aí a Torre de Babel, da obra de Peter Bruegel, mostra a consolidação do humanismo, característica do período 400. E embaixo tem, nesse período, vê-se a expansão da ideia renascentista por outras regiões da Europa, como os Países Baixos. É de lá que pode ser citado Erasmo de Roterdã, com sua obra literária Elogio da Loucura, livro que é considerado uma das obras mais importantes do Ocidente. Que ao lado também, no nosso link, aparece a identificação de Erasmo de Roterdã, que foi um grande teólogo, crítico dos aspectos da vida monástica. Sua forma de pensamento, de pensar o mundo, caracteriza o momento de renascimento cultural europeu da época. Pois bem, indo para a página 86, nós iremos encontrar a figura de Erasmo de Roterdã, e fazendo um aprofundamento desse período do 400. Agora não é mais como no 300, não tem mais essa situação, Tem agora uma característica muito forte do antropocentrismo. O 400 significa a consolidação desse antropocentrismo. Vamos ver como é que vai se dar essa consolidação, de que forma vão aparecer a valorização dessa antiguidade clássica que eu venho mencionando há bastante tempo. Todas as vezes que alguém falar sobre a antiguidade clássica, está fazendo referência à Grécia e a Roma. Você não deve esquecer disso jamais.
Tá bom assim? Nesse período foi marcado por outra fase de transição, 86, em que a influência da cultura árabe foi determinante, não só pela ciência e arquitetura, mas principalmente por ajudar a resgatar pensadores da antiguidade greco-romana. Exemplos destes são Platão e Cícero. Nós temos um link, o filósofo grego Platão foi responsável por escrever obras políticas como a República. Platão é aquele mesmo que surgiu lá em Atenas, discípulo de Sócrates, não é? Sócrates não vai deixar nada escrito e Platão faz uma obra em menção a defender seu grande mestre. Platão é discípulo de Sócrates. Né? E outro link aí nós temos o orador Cícero, foi também político, advogado de destaque em Roma, sendo inclusive muito respeitado pelos imperadores romanos. O que é que temos aqui? Estes exemplos, voltando para o texto, saindo do link, indo para o texto, diz assim: exemplos destes são Platão, Cícero e Plínio. Esse resgate cultural da antiguidade clássica influenciou diversos humanistas, como Niccolo di Nicoli. Entre as principais características dessa fase, destacaram-se a construção de bibliotecas com obras voltadas para autores da antiguidade clássica, mas também com pensadores árabes como Avicena, Geber e Averroes. Pensadores árabes, Avicena, Geber e Averroes. Outra característica, aprofundamento dos estudos do latim, visto que a maioria das obras da antiguidade resgatada estavam escritas nessa língua. Outra característica dessa fase, preste atenção aí, o uso da arqueologia como instrumento de registro dos feitos históricos na antiguidade clássica. Houve, de fato, uma verdadeira mistura cultural na junção de aspectos da antiguidade clássica, gregos e romanos, com a influência dos árabes mouros. Isso foi fundamental para que fossem desenvolvidas novas concepções, principalmente em áreas de conhecimento como a filosofia, a matemática e a medicina. Voltando aí, houve de fato uma verdadeira mistura cultural na junção de aspectos da antiguidade clássica, gregos e romanos, com a influência dos árabes. Isso foi fundamental para que fossem desenvolvidas novas concepções, principalmente em áreas de conhecimento como a filosofia, a matemática e a medicina. Pois bem, pessoal, eu espero que vocês tenham absorvido conhecimento, tenham entendido, e na próxima aula, com relação ao 7º ano, nós vamos desenvolver esse período do 400 renascentista. Não é? Vamos desenvolver, vamos nos aprofundar, vocês vão conhecer algumas obras que são clássicas desse período, entre elas a Mona Lisa. Tá bom assim? Tchau, pessoal, para vocês, forte abraço e até a próxima. Tchau.